3 membros. Mas aí você poderia falar, mas você não falou agora há pouco de 5 membros? Cuidado, apenas se na questão estivesse escrito que aquela SA adotou a governança corporativa. Se ela não adotou, a gente não fala de 5 membros, a gente fala de, no mínimo, 3 membros. Tá certo? Aqui na terceira frase, só estaria correto se estivesse escrito que adotaram a governança corporativa. Você, numa prova, não vai presumir isso. Até aqui, lembrando que a história de governança corporativa não é uma lei, hein? Cuidado! São regras, uma listagem de regras que eu posso adotar ou não. Não é uma lei que eu encontro, cadê a lei da governança corporativa? Não está em nenhum vademecum. Deu para entender? Então a terceira está errada, porque o conselho de administração, ele precisa de pelo menos 3 pessoas. E tudo bem que eles precisam ser necessariamente acionistas. Olha, se a próxima não tiver certa, vixe, não nos sobrou nada. Então, por enquanto, a 1, a 2 e a 3 estão erradas. Vamos olhar a próxima frase? Quarta frase. O voto múltiplo é permitido nas eleições dos administradores, atribuindo-se aos acionistas que representem, no mínimo, 1/10 do capital votante, tantos votos quantos forem os membros do Conselho de Administração. Veja só, por mais que essa parte seja estranha, essa frase está certa. O que é o voto múltiplo? Olha só, o voto múltiplo é exatamente o que foi trazido para a gente na quarta afirmação. Ou seja, acionistas que têm pelo menos 1/10 do capital votante podem pedir até 48 horas antes da votação dos administradores. Podem pedir que lhe seja concedido o voto múltiplo. Então, veja, o voto múltiplo não é algo que está previsto já de cara. Também não é algo que de antemão acontece. O voto múltiplo só existe se for pedido por essa quantidade de capital votante, 1/10 pelo menos, e até 48 horas antes da Assembleia. No que consiste o voto múltiplo? Fácil. Em conceder aos acionistas tantos votos quantos forem os membros do Conselho. Por exemplo, se a gente vai eleger 5 pessoas, então são concedidos 5 votos. Se a gente for eleger 3 pessoas, serão concedidos 3 votos. E aí, veja, não só a proporção aumentou, mas mais do que isso, eu posso cumular esses votos na mesma pessoa. É aí que o direito desse acionista, desculpa a palavra, pé de bosta, que não ia votar nada, que não ia fazer diferença, começa a ter alguma importância. Porque eu cumulo esses votos para essa pessoa. Então, eu posso ter 3 votos em nome de uma pessoa ou votar em pessoas distintas. É para isso que serve o voto múltiplo. Cuidado! O voto múltiplo está no artigo 141. Voto múltiplo é possível, mas o voto plural é proibido. Voto plural está no artigo 110. O que era mesmo voto plural? Significa atribuir a uma ação mais de um voto. De uma forma contínua, para qualquer tema, isso é proibido. O voto múltiplo só foi usado para a eleição de administradores, a partir do pedido de 1/10 do capital votante. Voto plural significaria eu criar uma ação que tem 2, 3, 4 votos. Isso é proibido, tá bom? Compare, então, o artigo 110, que fala do voto plural, com o artigo 141, que fala do voto múltiplo. Tá certo? Então, graças a Deus, a quarta frase é a correta. Vamos procurar a alternativa que nos conta isso? Vamos então a elas? Todas as afirmativas estão corretas, é a letra A. A letra B,
apenas a 1 e 3 estão corretas. Letra C, apenas a 4ª está correta. E letra D, todas as afirmativas estão incorretas. Então, qual é mesmo? A letra C, C de cachorro, porque apenas a 4ª frase, heroicamente, está correta. Tudo bem? Essa questão foi bem bacana e tem um grau de dificuldade bem alto. Então, se nós enfrentamos elas, veja que venha qualquer questão no exame, porque a gente vai conseguir responder sobre órgãos da SA. Mas você já sabe, nós temos mais uma pergunta, que agora não é tão difícil. Depois do que a gente passou, fica até fácil. Vamos então à nossa próxima pergunta? Assinale a alternativa correta. Letra A. A Assembleia Geral Ordinária pode deliberar sobre alteração de estatuto social. Cuidado! A Assembleia Geral Ordinária, ela pode tratar daqueles assuntos que são comuns. Por exemplo, aprovação de balanço, eleição de administradores, aprovar contas dos administradores, decidir sobre a distribuição de dividendos, atualizar capital social. Tudo isso está no artigo 132. Mas certamente alterar estatuto não é um assunto comum. Isso pode ser tratado pela Assembleia Geral Extraordinária. E tome mais um cuidado. Quando o tema for alteração de estatuto social, o quórum de instalação também é diferente. Lembra que o quórum de instalação era 1/4 do capital votante? Então, agora o quórum é de 2/3 do capital votante. Deu? Tudo bem? Não deixe de ler os artigos 132 e seguintes da Lei de SA. Então, primeiro, alterar estatuto, Assembleia Geral Extraordinária. E o quórum de instalação é de 2/3 do capital votante. Até aqui tudo bem? A letra A, portanto, está errada. Vamos continuar a ler? Vamos para a letra B. O Conselho de Administração é eleito pela diretoria. Ops! Para tudo! Olha só! É claro que o Conselho de Administração é eleito pela Assembleia Geral e não pela diretoria. É exatamente ao contrário. O Conselho elege a diretoria, mas quem elege o Conselho é a Assembleia. E só um detalhe. Lembra que na SA fechada o Conselho era facultativo? Então, se ele não existir, quem elege a diretoria é direto a Assembleia. Então, a letra B, meus amigos, veja só, também está errado. Vamos continuar a ler? Vamos lá. Letra C. O Conselho de Administração é obrigatório nas companhias abertas e nas sociedades de economia mista. Ops, certinho, é isso aí. O Conselho de Administração é obrigatório em 3 sociedades. Nas companhias abertas, nas sociedades de economia mista e nas de capital autorizado. Veja que na letra C não falou de capital autorizado. Mas nem por isso ela está errada. Sabe por quê? Porque não aparece aquela palavra apenas, somente, ou seja, aqueles termos que são muito restritivos e que poderiam viciar a nossa alternativa. Então é por isso que ela está certa, porque mencionou que o Conselho de Administração é obrigatório, falou da companhia aberta e da sociedade de economia mista, mas não restringiu o sentido da frase. Nós já conversamos em outras oportunidades, hein? Frases que contenham a palavra apenas, somente, exclusivamente, normalmente estão erradas, tá bom? Lembrança sempre desse detalhe. Claro que isso você já se cansou de ver no nosso programa, porque com o X da questão você vê inúmeras questões e os seus erros. Então a letra C acerta, é a que a gente procurava, mas a gente vai continuar a ler. Vamos então para a letra D?